China, Rússia e o Armagedon, a profecia de Ezequiel 38. Está se cumprindo? Você já parou para pensar que os últimos acontecimentos entre China, Rússia e o Ocidente podem não ser apenas geopolítica, mas o cumprimento de uma profecia bíblica que tem mais de 2.500 anos? Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar na famosa profecia de Ezequiel 38, também conhecida como a Guerra de Gog e Magog, e como os recentes conflitos e alianças militares podem estar nos levando direto para o Armagedon. Fique até o final porque vamos conectar os pontos entre os textos bíblicos e o cenário político mundial de 2025. O que diz a profecia de Ezequiel 38? No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, encontramos uma profecia que descreve uma coalizão de nações lideradas por um personagem chamado Gog, da terra de Magog, vindo do extremo norte para atacar Israel. Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38:2. Segundo estudiosos, Magog pode ser associado à atual Rússia. Meseque e Tubal são identificados com regiões próximas à moderna Turquia. Outros textos ainda falam de aliados como Pérsia, Irã, Cush, região da Etiópia, Sudão e Puti, desta Líbia. O cenário bíblico descreve um ataque coordenado, com armas e multidões de soldados, contra a terra de Israel. O papel da Rússia e da China em 2025, agora vamos olhar para o mapa atual. A Rússia, nos últimos anos, tem reforçado suas alianças militares com o Irã, a China e a Síria. A Rússia está envolvida na guerra da Ucrânia. A China tem feito demonstrações de força militar em Taiwan e no Mar do Sul, da China. O Irã, que aparece nas profecias como Pérsia, continua seu programa nuclear e suas ameaças contra Israel. Além disso, recentemente tivemos exercícios militares conjuntos entre Rússia, China e Irã. Eles estão treinando juntos para a guerra. Coincidência? A pergunta é: estariam essas potências preparando o cenário para um futuro conflito contra Israel e o Ocidente? A nova Rota da Seda e a conexão geopolítica. Um detalhe interessante: a nova Rota da Seda, projeto chinês de infraestrutura e comércio, tem levado a China a fortalecer sua influência sobre países do Oriente Médio. Mais conexões. A China se tornou a maior parceira comercial do Irã. A Rússia fornece armamentos para a Síria e também para outros países da região. Recentemente, China e Rússia declararam abertamente sua intenção de desafiar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Essa aliança entre potências do Oriente se encaixa com a descrição bíblica de uma coalizão vinda do Norte e do Leste? Lembre-se, no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, lemos: "E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." Sinais atuais que aumentam a tensão. Agora vamos olhar para os últimos acontecimentos. Mobilização de tropas russas e chinesas próximas a regiões estratégicas. Israel realizando ataques preventivos na Síria, mirando posições iranianas. Aumento da presença militar dos Qad no Oriente Médio, como resposta a essas movimentações. Testes nucleares recentes tanto da Rússia quanto da Coreia do Norte, que é aliada da China. Reuniões secretas entre líderes russos e iranianos, com foco em estratégia militar. Esses são apenas alguns exemplos de que o mundo está entrando em um estado de alerta máximo. Será que estamos vendo os primeiros movimentos de Gog, Magog e seus aliados? A reação de Israel. Preparação para o inevitável. Israel, que é o alvo central dessa profecia, não está de braços cruzados. O país investe bilhões de dólares em sistemas de defesa como o Domo de Ferro, o Honda de Davi e o Arrow 3,
capazes de interceptar mísseis de curto e longo alcance. Além disso, as Forças de Defesa de Israel, IDF, têm realizado simulações de guerra em múltiplas frentes, preparando-se para um possível ataque coordenado. O governo israelense também tem feito alianças estratégicas com os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países ocidentais. Mas, segundo a profecia de Ezequiel, quando esse ataque acontecer, a resposta virá do próprio Deus. E naquele dia, haverá um grande tremor de terra em Israel. Ezequiel 38:19. Choverei sobre ele, sobre os seus exércitos e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Ezequiel 38:22. A possível conexão com a Terceira Guerra Mundial. Muitos especialistas em escatologia e até analistas militares vêm alertando para o risco de uma Terceira Guerra Mundial. O conflito na Ucrânia, as ameaças sobre Taiwan e as tensões no Oriente Médio formam um barril de pólvora prestes a explodir. E se o ataque descrito em Ezequiel 38 for, na verdade, o início de um conflito global, seria essa a guerra que levará ao Armagedon, mencionado no livro de Apocalipse? E pior, será que já estamos nas etapas iniciais desse processo? Seja por fé ou por análise geopolítica, é impossível ignorar as semelhanças entre o que foi profetizado há milhares de anos e o que está acontecendo agora. Estamos diante de uma movimentação sem precedentes na história moderna, onde Rússia, China, Irã e outras nações parecem marchar para um confronto que pode mudar o destino da humanidade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente. Você acredita que a profecia de Ezequiel 38 está se cumprindo diante dos nossos olhos? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.